É disso que o povo gosta, com muita paz no coração. Isa Forte Tuiuti! Alô, povão de São Cristóvão! A ideia de fazer o enredo sobre o boi do Padre Cícero que virou santo no sertão do Ceará, eu já tenho há muitos anos. Quando eu ainda estava na faculdade, eu ganhei um livro do meu pai, que contava a história, falava sobre pequenas histórias no Brasil, sobre curiosidades, sobre peças de barro. E o capítulo que falava do Ceará trouxe essa história do boi mansinho, que eu achei o máximo, mas guardei para mim e depois, durante os anos foram se passando e tal, fui estudando, então eu fui recolhendo o material para minha pesquisa. Eu falei, pô, isso um dia pode virar enredo. Um danado de um boi mansinho fez caso popular. Laia, laia, arrasta a sandália, beado. Padre Cícero, ele ganhava presentes, né? Era uma coisa normal. Os devotos, as pessoas que conseguiam as graças que lhe pediam, elas queriam agradá-lo de alguma forma, então isso era uma coisa normal na época, né? Então eles davam o que tinham. Tinha gente que dava um pouco de comida, tinha gente que dava roupa, tinha gente que... Qualquer coisa que elas pudessem dar de presente, então ele ganhava muita coisa. E ele ganhou um boi, certa vez. Ele ganhou um boi de presente, era um boi zebu, que naquela região ainda não existia nenhum desse tipo. E já foi uma sombra, que, nossa, esse boi com essa corcunda, com esse cupim em cima e tal, não era comum na época. E durante o trajeto de Juazeiro até o sítio do Padre Cícero, que ele mandou levar o boi para lá e guardar o boizinho lá, o beato responsável por esse transporte, conversando com o boi, pediu para o boi ver se conseguia ajudá-los naquela situação de seca que já se estendia por muito tempo. Coincidência ou não, choveu naquela tarde e o beato passou a acreditar que o boi tinha sido responsável por aquela chuva e começou a espalhar esse boato e as pessoas começaram a achar que o boi fazia milagre. Alô, bateria Subversão! A gente tem a abertura da escola que fala do medo da população, né? As assombrações da região do Vale do Cariri, do Crato, que elas na verdade personificam o medo das pessoas da vida dura, da dureza da vida. Então a gente tem as mulas sem cabeça, os lobisomens, caipora. Então todo esse sertão assombrado a gente tem na entrada da escola, porque as pessoas precisam de fé para poder passar por essas provações da vida. Então, a gente tem o medo da população nessa abertura. Depois a gente vem falando sobre a seca, que a gente já começa a introduzir o início da história de fato, né? Então, a gente vai falar sobre seca, sobre a quentura, sobre daquela região e a chegada do boi mansinho em Juazeiro, né? A gente termina esse setor com a segunda alegoria, que fala sobre o presente do Padre Cícero, quando o Padre Cícero ganha esse boi mansinho e quando ele vai para o sítio Baixa Dantas e começa a chover, e aí acontece o primeiro milagre. Esse primeiro milagre é retratado na segunda alegoria, e aí depois dessa alegoria a gente abre o terceiro setor, que já é a questão dos milagres, né? A população acredita que o boi começa a fazer os milagres. E nesse setor a gente começa a falar sobre a vida que começa a brotar depois da chuva, né? Claro, choveu. Então o roçado começa a dar vida, o mato começa a crescer, as árvores começam a crescer, então a vida começa a ser gerada e o sertão começa a ficar mais colorido. Então a gente começa a falar sobre esses milagres nesse setor, até chegar ao ápice, que é a questão do boi ápis, quando ele recebe esse apelido, que é o encerramento desse setor, que é a terceira alegoria, que a gente faz uma brincadeira com a estética do artesanato nordestino com a estética egípcia. Então a gente vai fazer um sertão egípcio ou um Egito sertanejo. A gente tem essa brincadeira de fantasia mesmo, de carnaval, essa coisa mais lúdica nesse carro. E depois a gente vem para o último setor,
que a gente aborda como a cultura brasileira, de uma certa forma, absorveu essa história. Então a gente vai falar sobre o cordel, sobre os bois que são feitos de barro, sobre a peça de teatro de Dias Gomes e sobre a Feira de São Cristóvão, que tem essas peças do boi mansinho, que o boi mansinho ainda é muito famoso lá dentro. Se você puxar uma conversa com algum vendedor, as pessoas vão saber, vão puxar um cordel, olha aqui a história do boi e tal. E é uma grande festa, a quarta alegoria, desculpe, que é o encerramento da escola, que é uma grande quermesse, é uma grande farra para o Boi Santo.